gente vai falar sobre o Chat GPT, que é uma funcionalidade aí que foi acoplada, né, dentro da ferramenta do Google Workspace, trazendo para o Google Workspace ainda muito mais potencial de uso, aí, facilitando muito mais a colaboração, o relacionamento, a produtividade no trabalho, no dia a dia. Então, é uma grande honra poder recebê-los aqui hoje para falar sobre esse tema que é o tema mais quente hoje, mais falado hoje em dia, né? Tanto para o bem quanto para as preocupações, né? Mas a inteligência artificial hoje ela está em alta, tem um amplo aspecto de uso, né? Desde aplicações militares, infelizmente, até o uso na medicina, educação, economia e muitas outras potencialidades aí que o ser humano fantástico consegue criar, desde coisas boas e, em algumas situações, a gente utiliza isso para o mal. Mas pensando para o bem, é uma tecnologia que vem para ajudar a gente, já está em uso hoje em muitas situações do nosso dia a dia, com assistentes de voz que a gente utiliza no celular, um assistente de voz que a gente utiliza em casa para executar algumas tarefas, com algoritmos de recomendação. Quando a gente entra no Google e faz uma pesquisa, ele já recomenda algumas respostas para a gente. Então, quando um robô de atendimento num call center, sistemas de diagnóstico médico. Então, hoje já é uma realidade a inteligência artificial e está só começando. É um assunto muito novo ainda, que tem muitos desafios, ainda muita coisa para ser melhorado, mas já está presente no nosso dia a dia. Então, gostaria de trazer para vocês hoje um pedacinho disso, que é o Chat GPT. O que é o Chat GPT? É uma ferramenta que foi acoplada dentro do Google Workspace para facilitar a nossa comunicação, deixando a coisa um pouco mais simples na hora de fazermos essas trocas de mensagens, ou até mesmo na hora de trabalhar uma planilha, na hora de a gente trabalhar uma apresentação, ele nos traz muito mais produtividade. A gente vai ver isso ao longo da apresentação aí, vou dar muito spoiler, deixar para o Vinícius, que vem na sequência aí, explicar um pouquinho disso aí, para vocês verem o potencial dessa ferramenta. E diante desse contexto, né, o Google Workspace vem destacando cada vez mais como um aspecto ímpar, capaz de facilitar a vida de todos em diversos aspectos. O ChatGPT, vem então agregar nesse conteúdo, e nesse evento nós vamos descobrir algumas dessas funcionalidades. O Vinícius vai explicar para vocês aí como que a gente acessa, como configura, como utiliza parte dessas funcionalidades. Tem muito mais. No final do evento aí o Vinícius vai disponibilizar para a gente alguns dessas possibilidades, desses que a gente chama de prompts, né? O que é um prompt? Uma forma de você interagir com a inteligência artificial para ela dar o resultado que vocês esperam. Então, no final da apresentação, a gente vai disponibilizar para vocês alguns prompts, que são os mais comuns, mas tem muito mais por isso aí. Eu espero, em breve, a gente fazer um outro evento trazendo um nível mais profundo desse conhecimento. Bom, Vinícius, passando a bola para você aí, um bom trabalho. Beleza. Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Vinícius, faço parte da área técnica aqui da WH1. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês nessa demonstração da utilização do ChatGPT dentro das ferramentas de colaboração do Google Workspace. Conforme já foi informado pelo geral, dessa demonstração da ferramenta administrada pela equipe aqui da WH1. Olá, pessoal. Meu nome é Igor. Sou um dos responsáveis técnicos da WH1. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem no decorrer da apresentação, estarei disponível aqui no chat respondendo suas perguntas. Pode mandar suas dúvidas aqui no chat. Lembrando que estamos realizando a gravação deste evento. Com isso, iremos deixar o seu microfone e câmeras desativados.
Bom, vamos lá, vamos começar. Antes de iniciarmos, né, falar um pouco sobre o ChatGPT, vamos começar e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do Google Workspace, né? O Google Workspace, ele é uma solução flexível e inovadora, né? E o que ele consegue fazer? Ele aumenta a produtividade das pessoas e das organizações. Bom, e o que ele consegue oferecer, né, para a gente? Ele oferece ferramentas de produtividade e colaboração para todas as formas de trabalho. Então, o Google Workspace, ele é muito mais do que somente um serviço de e-mail, né? E ele consegue entregar para a gente serviços como o Meet, como o Drive, também o Agenda, entre outros diversos serviços que são acoplados nesse pacote de funcionalidade. Bom, atualmente no mundo possui 2,6 bilhões de usuários, então a gente consegue identificar o quão forte é a ferramenta, né, e quanto ela já está disseminada no mundo. Bom, gostaria de trazer alguns dados aqui, um estudo que foi realizado pela Forrest Consult de janeiro de 2019. Ela indica que 68% das empresas gostam mais de utilizar o Google Workspace e 75% das pessoas ficam mais criativas utilizando as ferramentas do Google Workspace. Em torno de 20% dos chamados relacionados a serviço de e-mail, né, a gente consegue ter uma redução nesse suporte. E finalizando, uma economia de até 171 horas de trabalho por ano. Então, é um pacote que consegue entregar muito para a gente, né? Bom, vamos lá, vamos iniciar agora, sim, sobre o que é o ChatGPT. Bom, o ChatGPT ele é uma ferramenta, ele foi criada por uma empresa que chama OpenAI e foi lançada em novembro de 2022, mas ao invés de eu explicar para vocês aqui, eu gostaria de perguntar para a própria ferramenta o que ela é e o que ela consegue entregar para a gente. Eu vou fazer uma breve consulta aqui e a gente já vai conseguir fazer uma primeira interação com a ferramenta. Bom, aqui eu vou perguntar para ela me responder o que é o ChatGPT de uma maneira simples. Eu vou colocar um prompt aqui, vocês vão poder observar que de forma bem simples e rápida, ele consegue interagir comigo, né? Então, o ChatGPT, ele é um sistema de chatbot que usa tecnologia de processamento de linguagem natural, conhecida como PLN, para responder às perguntas de usuário. E ele é capaz de entender o contexto das conversas e responder de forma inteligente. Então, a gente tem ideia, né, de quanto isso está impactando as grandes empresas hoje. Bom, voltando aqui, como que isso vai funcionar, né? Inicialmente, iremos realizar uma configuração, né, nas ferramentas de Google Workspace, e o ChatGPT já vai ficar disponível assim que a gente realizar a configuração desses recursos. E um grande diferencial da ferramenta, que chamou a atenção de muita gente, né, dos nossos clientes, foi o fato que a ferramenta ela consegue responder de forma muito detalhada e muito bem elaborada. Todas em tempo real, em questão de segundos, consegue realizar interações com a gente. Então, a gente acredita que o ChatGPT ele entra como um facilitador no dia a dia das empresas, né? Com isso, a gente vai listar algumas vantagens aqui. Além dessas que vocês já conseguem identificar aí na tela, o ChatGPT ele é baseado em inteligência artificial, como foi falado anteriormente, e isso torna ele capaz de fornecer respostas muito rápidas e uma grande amplitude de perguntas. Um outro ponto que é muito interessante estar colocando aqui é a facilidade de acesso dele, né? A partir do momento que você tem uma conexão com a internet, né, você já torna possível a utilização dele em qualquer dispositivo, praticamente. E o ChatGPT, ele também vem como opções de personalização que consegue atender, né, diversos aspectos de cada usuário, né? Então, se a pessoa está numa empresa do ramo X e que ela quer relatórios mais elaborados para ela, o ChatGPT vai conseguir entregar isso para ela. E, consequentemente, né, além dessas vantagens que foi listadas aqui, o chat ele consegue aumentar a eficiência, né, dos seus colaboradores. Ele consegue reduzir o tempo gastos em tarefas repetitivas,
simplificando processos e aumentando a eficiência, né, de um conjunto como um todo. Bom, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Bom, agora a gente já vai para um primeiro passo, tá? Que é fazer a configuração da ferramenta dentro das ferramentas de colaboração do Google Workspace. Mais especificamente, aqui a gente vai listar o Google Docs e o Google Planilhas, tá? A partir de agora eu vou estar passando como é feito essa configuração, mas eu peço que vocês não se preocupem com isso nesse momento, que conforme foi falado pelo Igor no início da nossa demonstração, essa nossa demonstração de hoje está sendo gravada, né? E a gente vai disponibilizar no nosso canal no YouTube também. Vou disponibilizar aqui no chat para vocês, pessoal, o link para vocês acessarem o canal. Lembrando também que todos os links que eu disponibilizar aqui no chat vão estar na descrição do vídeo. Bom, beleza, vamos lá. Começando a nossa parte de instalação, eu prometo que serei breve nessa parte, conforme eu falei, vai estar gravado e disponível no YouTube. A gente vai na parte de extensões, dentro das nossas ferramentas de colaboração. Aqui, independente da ferramenta que você escolher, ou Docs ou Planilhas, será o mesmo caminho. Então, a gente vai em extensões, complementos, instalar complementos. Feito isso, a gente vai na aba de busca de aplicativos, fazer uma pesquisa por GPT for Sheets and Docs. Após achar o aplicativo conforme está listado aí na tela para vocês, vocês podem clicar em instalar, conforme está destacado em amarelo aí para vocês. Bom, feito isso, a gente vai precisar fazer uma pequena configuração, que essa configuração lembra vocês que ela é feita somente uma vez, né, para iniciar a configuração da ferramenta. Feita a configuração, a gente já vai conseguir utilizar. E como que a gente vai fazer essa configuração? A gente vai entrar lá em extensões, a gente já vai identificar que o GPT for Sheets and Docs já vai estar listado lá para a gente, conforme estou mostrando aqui para vocês, e vamos ali na parte de Set API Key. E aí o Igor vai estar encaminhando para vocês agora 2 links, né, para a gente conseguir gerar essa chave dentro da ferramenta da OpenAI e para estar realizando a configuração aqui dentro desta plataforma. Disponibilizei o link aqui para vocês no chat, pessoal, para vocês gerarem a chave e um tutorial rápido de como você vai fazer essa geração de chave. Bom, feito essa chave, né, feita a geração dessa chave, a gente vai abrir novamente, clicar lá em Set API Key, conforme eu estou demonstrando aqui para vocês. A chave que foi gerada a gente vai incluir aqui nessa tela e vamos clicar com o botão Save. E aí ele já vai fazer a primeira interação. Lembrando que essa configuração ela é feita somente uma vez, né? Posteriormente você não vai precisar fazer essa configuração para utilizar a ferramenta. No momento de estar realizando essa configuração, pode ser que aconteça algum problema de conectividade ou indisponibilidade, mas aí por algum momento, né, posteriormente vocês podem estar tentando novamente, né, que aí a gente consegue realizar a configuração corretamente. E um ponto muito importante para a gente iniciar aqui, né, que a gente pode até colocar como ponto de atenção, que sempre que a gente for utilizar as ferramentas de colaboração, é importante que a gente ative a extensão. Se for uma planilha, né, ela vai ficar em cima do plano, e se for um Google Docs, ele vai mostrar do lado direito, né, um box para interação. Então, sempre que for abrir a planilha pela primeira vez no dia, né, a gente faz essa ativação, vai lá em extensões, GPT for Sheets and Docs, e clica no botão Launch Enable Functions. Ele vai aparecer uma mensagem, conforme está aqui em preto, estou circulando aqui para vocês, e em alguns segundos essa mensagem já vai sumir e a gente já vai conseguir fazer a utilização da ferramenta, tá? Bom, estou falando aqui para vocês, né, como que a gente faz a configuração. Vamos mais aprofundar um pouco mais na parte prática da coisa. Basicamente, essa é a fórmula que a gente utiliza, tá, para fazer a interação da ferramenta.
sempre a gente vai iniciar a ferramenta digitando igual GPT e vamos colocar, né, o prompt, né? O prompt ele sempre vai ficar entre aspas duplas, caso seja uma interação que você vá fazer como pergunta, né? Caso você for buscar em alguma célula, eu vou mostrar posteriormente para vocês como é que é. Mas aí o prompt é o comando propriamente dito, né? O valor, em casos específicos do valor do prompt, a gente vai ter que acrescentar algum valor ou alguma ponderação. A temperatura a gente vai entender como criatividade, tá? O max tokens é o tamanho da resposta, que a gente consegue fazer um limitador. Não, eu quero uma resposta para 8, 5 linhas, né? Então a gente consegue colocar esse tamanho de resposta. E o modelo, caso você queira se basear em algum modelo. Bom, vamos lá começar as nossas interações. E conhecendo um pouco mais, né, sobre o ChatGPT, a gente vai iniciar aqui como o comando mais simples, né, posso assim dizer, que a gente vai fazer essa primeira interação aqui, que é digitando o GPT e colocando aqui, diga oi. E aí, em alguns segundos, ele já vai responder para mim, né, bem rapidamente aqui a interação. E, basicamente, existem duas formas da gente realizar essas interações. Uma delas é a gente escrevendo na própria célula, conforme está aqui no exemplo 2, ó, eu posso digitar GPT, parênteses, aspas duplas, colocar a informação, e aí em poucos segundos ele já vai me trazer. Ou eu posso buscar a informação de alguma célula que já esteja com alguma informação que eu queira pesquisar, conforme aqui no exemplo 1, ó. Aqui na B4, eu comecei a digitar o meu prompt e busco a referência da célula B2, nesse caso aqui especificamente. Então, a gente tem essas duas formas de estar interagindo com a ferramenta, tá? Bom, aqui algumas possibilidades, conforme o Geraldo comentou, algumas possibilidades, né, que a gente acha mais relevante para trazer para vocês aqui. E a gente vai estar trabalhando nessas funcionalidades listadas aqui. Bom, aqui tem algumas, como eu falei, algumas principais, né, que a gente acha interessante e que a gente utiliza mais no nosso dia a dia aqui dentro da WH1. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela aqui novamente com vocês, e aí a gente já vai começar a fazer essas interações. Conforme aqui a gente fez aquela primeira interação lá no início da demonstração, gostaria de mostrar para vocês aqui algumas possibilidades que a gente tem para estar fazendo alguns prompts aqui. Deixei algumas coisas mais preparadas aqui, mas seria interessante vocês estarem interagindo aqui nessa demonstração, né? Caso vocês tenham algum ponto específico que gostaria de tirar dúvida, né? Pode estar mandando aí no chat, que o Igor vai estar nos passando. Então, eu vou estar começando aqui. Conforme eu falei com vocês lá, a gente pode estar iniciando, né? Sempre digitando igual GPT, e aí a gente já consegue colocar a informação que a gente gostaria aqui. Bom, eu vou colocar, conforme no exemplo lá, diga oi, só para a gente iniciar e vocês verem quanto rápido a ferramenta consegue responder a gente. Coloquei aqui em poucos segundos, vocês podem identificar, né, que a ferramenta já me respondeu. Bom, agora eu vou colocar aqui, crie nomes para padarias. Eu coloco aqui, né, em poucos segundos ele já vai me trazer essas informações. Aqui, conforme mencionei, ele já me trouxe aqui 10 nomes aqui de sugestão, como de sugestão aqui para nome de padaria, né? Então, a ferramenta, a gente pode entender que ela é bem didática aqui. Aqui eu separei alguns exemplos para vocês verem que não somente eu digitando, né, um prompt, e sim pegando informação de onde eu gostaria. Que eu vou fazer uma pequena demonstração de pesquisas de livro, tá? Eu vou colocar aqui o nome dos livros mais vendidos, né, do gênero de romance. Eu gostaria de saber o valor na Amazon e no Mercado Livre, usando de exemplo aqui.
a quantidade de páginas e também de autores, né, brasileiros, né? Vou digitar aqui igual GPT. Tenho aqui, seleciono todo o intervalo de informação que eu gostaria e fecho parênteses. Digito Enter e rapidamente ele já vai me trazer aqui as informações que eu solicitei. Aqui ele já trouxe para a gente, olha para você ver como é interessante a ferramenta. Ele trouxe o nome do livro, conforme eu listei aqui, né? O autor do livro e aqui, né, os valores referentes às lojas que eu coloquei aqui. A quantidade de páginas, né, que foi uma informação relevante que eu coloquei aqui. E também aqui, no caso, são de autores brasileiros. Bom, mas eu acho que a gente pode melhorar ainda essa nossa interação e eu vou colocar aqui, por exemplo, para ele montar para a gente, vou colocar aqui, monte um plano alimentar saudável, separados por período do dia, com 2 opções de refeição. Então, eu vou querer que para ele que a ferramenta me traga um plano alimentar, né, para a gente melhorar a nossa saúde alimentar aqui, e vou fazer o comando agora, igual GPT, e vou buscar a informação da célula que eu gostaria de estar sabendo. E aperto um Enter. Em alguns segundos, ele já vai trazer para a gente, né, um plano alimentar completo, com opções e separados também por período do dia, né? Almoço, café, né? Aqui, ó, ele já me trouxe aqui, né? Bem rápido, conforme vocês podem ver. É interessante a gente utilizar até para nós, vamos dizer assim, consumo próprio, né? A ferramenta, mas também, por exemplo, uma empresa onde tem restaurantes, né? Ele consegue aqui gerar ideias, logicamente, que é interessante você consultar, né, os especialistas, mas aqui ele está te dando, né, uma base, né, para a gente seguir, né, e seria interessante, por exemplo, utilizar nos refeitórios das empresas que possuem, né. Então, é bem interessante a vasta opção que ele consegue trazer para a gente. Bom, dando sequência aqui nos nossos exemplos, continuando, logicamente, aqui no Planilhas, vou mostrar para vocês a opção aqui para a gente fazer complementos, né, de uma tabela que ela está precisando de algumas informações. Então, vamos lá. Igual GPT. Coloco o prompt que eu gostaria, né, que aqui no caso eu vou querer saber descrição do produto aqui no caso da B2, que é o tomate. Fecho parênteses e dou um Enter. Vou aguardar uns segundos que ele já vai trazer a informação completa para mim referente ao produto. Olha lá. Então, assim, todas as interações que a gente fez aqui até agora demorou no máximo 5 segundos, né? Então, isso a gente consegue mostrar o ganho de autonomia, né, de agilidade ali no seu dia a dia, né? Pensando numa tarefa repetitiva, né, a gente consegue ganhar em tempo aqui. Bom, é interessante aqui que eu posso apenas arrastar para baixo, que ele vai se aplicar aqui para o produto de baixo. E, por exemplo, se eu quiser, eu posso utilizar o comando GPT-fill, underline fill. Um ponto importante aqui, quando eu estiver começando a digitar GPT e for uma variação, né, underline fill, underline list, assim que eu digitar underline, eu consigo começar a digitar o comando, né? Vou colocar aqui o F e o I, e se eu apertar a tecla Tab, ele já vai autocompletar para mim, né? Vai pedir os exemplos e as minhas entradas, né? Então aqui eu tenho todo o meu prompt detalhado aqui com o que eu gostaria de estar interagindo. Então eu vou colocar aqui os meus exemplos.
Vou colocar ponto e vírgula e vou colocar as minhas novas entradas. Vou colocar aqui a caneta, por exemplo. Fecho parênteses, dou um Enter. Esperar alguns segundos e ele já vai me trazer a informação, né, da caneta. E aqui, conforme eu expliquei para vocês, basta eu arrastar aqui para baixo, ele já vai aplicar esse prompt para todos os outros, para todas as outras informações que aqui possui. Né? Uma outra funcionalidade do Fio que é bem interessante, né? Aqui, por exemplo, imagine que a gente recebeu uma lista de e-mails do setor de marketing, onde tem várias informações, né, que a gente gostaria de filtrar um tipo de informação específico. Né? No caso aqui, eu gostaria de filtrar os e-mails desta coluna. Então, vamos lá. Eu consigo digitar igual GPT underline fio. Eu vou pegar os exemplos aqui. 2 pontos. E vou colocar as minhas entradas. E fecho aqui novamente. E vocês vão poder observar, né, esperado que ele traga somente o e-mail aqui, que foi o que aconteceu. Aqui ele trouxe o e-mail de exemplo que a gente colocou aqui, então só falta eu arrastar aqui para baixo, ele vai se aplicar para todo o intervalo aqui. Ele tem um pequeno delay, né, de algumas informações, conforme ele vai carregando e tal, e aí a gente vai chegando num resultado comum aqui. Então, a gente pode identificar, né, quanto ajuda, né, essa ferramenta no dia a dia. Vou colocar alguns outros exemplos aqui que a gente separou para mostrar para vocês, mais especificamente agora para a parte de code, né, de desenvolvimento. Bom, aqui eu tenho algumas tarefas aqui que eu vou demonstrar para vocês, e na coluna C, especificamente, algumas linguagens de programação, né? Então, o que eu vou querer que a ferramenta me retorne aqui? Como eu vou fazer, por exemplo, essa tarefa aqui, de verificar se eu tenho um número primo, por exemplo, né, dentro de um script, mostrar rapidamente para vocês aqui. Basta eu digitar igual GPT, underline code, dou um tab. Aqui ele vai pedir a minha tarefa, 2 pontos, e a linguagem. Posso fazer isso, fechar aqui o meu prompt, e ele já vai trazer informação aqui para mim. Então, aqui, o que está mostrando aqui? O resultado desse GPT underline code. Em JavaScript, né? Em linguagem de JavaScript, como que eu faço para fazer a verificação? Então, se eu rodar isso aqui numa IDE, a gente já vai conseguir retornar isso nessas linguagens específicas. Conforme eu mostrei para vocês, basta eu arrastar, ele já vai aplicar isso em outras linguagens, né? E aqui, em outras linguagens e também em tarefas diferentes, né? Aqui vocês podem identificar que são tarefas diferentes. Aqui eu quero saber um número específico, aqui a temperatura, e aqui uma outra inserção. Bom, dando continuidade aqui, já para agora passando para o GPT Convert, eu consigo trazer aqui para a gente, por exemplo, transformar essa entrada aqui transformar ela numa linguagem JSON. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, igual GPT, underline convert, vou colocar a entrada, e a linguagem que eu gostaria, o formato que eu gostaria. Rapidamente, ele já vai me trazer aqui a informação. Como vocês podem observar aqui, rapidinho ele já trouxe a resposta. Bom, Vinícius, mas isso é aplicável, né, para tabelas, né? Sim, a gente vai mostrar para vocês aqui também. Novamente, né, digito o comando igual GPT underline convert. Seleciono todas as colunas da minha tabela, ponto e vírgula, e a linguagem que eu gostaria de converter. Basta fazer isso, aperto um Enter e ele já vai trazer para mim todas essas informações aqui em JSON.
conforme somente eu puxar para baixo aqui, vai se aplicar para a linha de baixo. Bom, um outro prompt interessante que a gente consegue utilizar muito no nosso dia a dia aqui é buscar informações específicas de textos específicos, né? Aqui no caso, essa é a função do GPT_extract. Eu vou, nesse primeiro exemplo aqui da linha 2, eu vou fazer a extração de tudo que tiver endereço de e-mail dentro desta frase aqui. Então, basta eu digitar igual GPT, underline, coloco o nome do prompt, o texto referência, né, seleciono ele, ponto e vírgula, o que eu vou querer extrair desse texto. E dou um enter aqui. E aqui, em poucos segundos, ele já vai me responder, né, com os e-mails. Né? Isso a gente consegue aplicar no dia a dia, né, em textos e arquivos grandes, a gente consegue fazer filtros bem rápidos, né, e bem dinâmicos aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma história que eu gerei a partir do chat, vocês podem observar aqui, que eu coloquei igual a GPT, eu coloquei a seguinte frase: escreva uma pequena história de vida de um empresário José, que possui empresas em diversos países da América do Sul. E para ele citar 4 países, né? E aí eu vou fazer o filtro dentro desse texto, que ele consegue me trazer somente os países que ele identificar dentro desse texto. Então, igual GPT underline extract, coloco o texto de entrada, de referência, e o que eu vou extrair desse texto. E aperto Enter. Feito isso, ele já me trouxe aqui, conforme vocês podem observar, em poucos segundos, né, todos os países que estão referência, né, dentro desse texto aqui. Dando prosseguimento aqui nos nossos exemplos, né, a gente já vai finalizar essa parte aqui do Google Planilhas. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês o GPT_summarize. Esse prompt ele consegue fazer resumos, né? E aí a gente consegue colocar o tipo do resumo que a gente quer. Eu vou colocar aqui para vocês. Novamente, pego o texto padrão, 2 pontos, e coloco qual o formato que eu gostaria de estar aplicando. Aqui eu vou solicitar para a ferramenta que ele pontue tópicos para mim do texto à esquerda aqui. Então, conforme vocês podem identificar aqui, ele colocou em tópicos, né, todas as coisas importantes que tem aqui no texto da coluna B. Vou mostrar para vocês aqui uma outra forma dele fazer um resumo padrão, né, somente pegando as informações mais relevantes, igual GPT, summarize, vou pegar o texto de referência e vou colocar o formato que eu gostaria, né? Ele vai fazer somente um resumo padrão aqui. Eu tenho em alguns segundos ele já vai me trazer, né, essa resposta completa. Então, conforme vocês podem identificar aqui eu tinha um texto bem extenso, né? Aqui eu tenho as principais partes dele, né, e o que ele consegue trazer de benefício para a gente. Bom, rapidamente mostrando o último exemplo aqui que a gente trouxe para essa demonstração. Ele também consegue trabalhar com alterações de formato. Vou mostrar para vocês aqui no comando underline igual GPT, underline format. Pego o que eu gostaria de entrada, né, e o formato que eu gostaria que ele retornasse. Em alguns segundos ele já vai me trazer aqui o retorno das informações. Conforme já foi mostrado, basta eu arrastar para baixo e ele vai aplicar, né, o prompt para as outras informações aqui. Então, a gente consegue ver quanto ampla é a ferramenta, né, e o que ela consegue interagir dentro do seu dia a dia, aí, né, seja ele para tratamento de dados ou resumo de informações. Então, é muito interessante a gente estar mostrando para vocês todas essas partes,
pois assim a gente consegue se identificar diretamente no dia a dia de cada empresa. Bom, retornando aqui para o nosso treinamento, agora para a nossa demonstração, agora a gente vai passar um pouquinho aqui sobre o Google Docs, né? Como a gente vai mostrando aqui para planilhas e Docs, vamos falar um pouquinho de Docs agora. O Docs, ele é um pouquinho diferente do Planilhas, tá? Ele trabalha num box lateral, conforme vocês podem identificar aqui, né? Mas conforme eu falei, sempre que a gente for iniciar, né, o Docs, a gente vai em extensões de PT e clica em Launch para ele ativar o prompt. Feito isso, a gente terá uma tela idêntica a essa aqui. É importante a gente selecionar o nosso idioma aqui, a gente coloca o português, e ele já vai facilitar para a gente, né, as nossas pesquisas. Um ponto muito interessante que a gente gosta de trazer é nessa opção aqui de Set Behavior, aqui você consegue colocar o público-alvo, né? Por exemplo, aqui a gente, como analista de tecnologia, a gente gostaria de estar escrevendo uma carta para, por exemplo, para o nosso setor de marketing. Então, a gente consegue especificar, por exemplo, eu sou um analista e trabalho numa empresa X com um segmento tal, né? Então, aqui no Set Behavior, eu vou mostrar para vocês, lá na demonstração, como a gente consegue especificar bem detalhadamente o que eu gostaria que ele respondesse. E uma coisa muito importante, quanto mais coisas eu conseguir colocar na minha interação, melhor vai ser a minha resposta. Então, quanto mais completo, né, for as minhas perguntas, mais detalhado, né, melhor vai ser a resposta que a gente conseguir trazer para a gente, né, no nosso dia a dia. Vou mostrar para vocês aqui. Estou aqui no Docs. E venho aqui em extensões, né, conforme eu falei, e clico no Launch. Que ele executa, e do lado direito ele já traz aqui para a gente. Venho aqui, mudo o idioma para português, e aqui ele já está pronto para fazer a interação. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, para ele realizar a criação de um e-mail para aumentar o engajamento da equipe de vendas, por exemplo. Tá? E aqui eu vou colocar um comportamento. Aqui ele traz alguns comportamentos, conforme vocês podem identificar aqui, mas eu vou colocar um comportamento mais detalhado aqui, por exemplo, diretor de marketing de uma empresa de vendas de carro. Feito isso, eu vou aplicar aqui no botão em azul, Submit, aguardar alguns segundos, e ele já vai me trazer a resposta, né, deste e-mail que eu solicitei a criação aqui. Aqui no Docs ele demora um pouco mais para fazer o processamento, né, mas conforme vocês identificaram aqui, nesse momento ele traz também de forma rápida, né, só demora mais alguns segundos do que o Planilhas. Bom, aqui ele já me trouxe um e-mail pronto, né, basta eu alterar as informações aqui, por exemplo, de nome, né, o nome da empresa, e já trouxe aqui as informações relevantes, né, de um e-mail para aumentar o engajamento de uma equipe de vendas, por exemplo. Mas poderia melhorar um pouquinho mais, né, essa pesquisa. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, só selecionando aqui a informação, venho aqui do lado direito e vou mostrar para vocês, por exemplo, para mudar o tom, né, e vou colocar aqui porque seja um tom engraçado. Basta eu fazer isso, dar um submit. Ele vai gerar um e-mail com essas informações, trocando algumas palavras e deixando esse e-mail, né, que eu solicitei aqui mais engraçado. Conforme vocês identificam aqui, ele já trouxe, por exemplo, aqui no início ele colocou prezados colegas, aqui ele já colocou queridos colegas de equipe, né? Então,
ele mudou o tom, né, do nosso e-mail de uma forma bem simples, né? Fiz poucas interações aqui com a ferramenta. Bom, agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, vou mudar o set behavior dele para consultor de viagens e vou colocar, por exemplo, aqui para ele me trazer as informações de escrever um prompt. Melhores destinos para férias no Nordeste. E aqui, conforme vocês podem ver, eu coloquei consultor de viagens, ele me trouxe um pequeno texto aqui, né? Ó, atuo como consultor de viagens que pode sugerir destinos de viagem, fornecer recomendações sobre transportes e acomodações. Então, ele trouxe uma pequena descrição vamos dizer assim, do cargo, né? Mas isso aqui é totalmente alterado, tá? Você consegue especificar diretamente, por exemplo, no setor de atuação que você tem hoje dentro da sua empresa. Então, por exemplo, eu sou responsável pelo RH, responsável pelo setor de compras. Então, e a minha empresa atua como compra de café ou venda de carro. Então, a gente consegue personalizar esses prompts, né, de uma forma que fique praticamente igual à nossa realidade atual, né? Então, eu vou colocar para ele fazer a pesquisa aqui. Ele vai me trazer aqui na parte de baixo. Vou esperar alguns minutos, alguns segundos. Aí aqui ele já trouxe, ó. Vou colocar para cá para a gente facilitar o nosso entendimento. Ele já trouxe, né, os melhores destinos para a gente passar as férias no Nordeste. Então, pessoal, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o quanto completa a ferramenta né? E quanto a gente consegue alterar os tipos de pesquisa, né? Especificamente do seu segmento, do segmento da sua empresa. Para finalizar, um ponto importante aqui dentro do Docs, se for uma atividade que você faça com uma certa frequência, a gente consegue salvar esses prompts para sempre que você está entrando na ferramenta, já tenha salvo, né, conforme as configurações que você colocou inicialmente. Aqui do lado direito, vocês podem ver que tem aqui o histórico dos prompts que eu realizei aqui nesse momento, e aqui alguns favoritos, né? Basta eu clicar aqui na estrelinha que ele já vem aqui para baixo e eu posso limpar aqui o prompt que ele já vai estar salvo aqui, né? Então, isso a gente ainda mais, né, ganha em tempo e em produtividade aqui, né? Nesses pequenos detalhes que no montante geral a gente consegue melhorar o nosso dia a dia. Bom, voltar aqui para a nossa apresentação. Da minha parte aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado essa demonstração. Gostaria de agradecer aqui em nome da WH1. Vou passar a bola agora para o pessoal do nosso comercial, tá? Os meninos vão estar interagindo com vocês aí. E, de forma geral, eu agradeço a disponibilidade de vocês em nome da WH1 aqui. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o Igor Vinícius e também todos vocês que tiraram esse tempinho para estar participando, conhecendo mais essa tecnologia de inteligência artificial dentro do Workspace, né? O nosso intuito nesse webinar foi realmente mostrar assim, quanto o Workspace ele pode agregar quando a gente fala de produtividade nas empresas e organizações. Então, assim, até porque todo mundo sabe que tempo é dinheiro, né, gente? Então, como foi falado para vocês, a gente separou um presentinho. Então, a gente vai enviar agora aqui no chat a pesquisa de satisfação, tá? E aí, vocês preenchendo essa pesquisa, a gente vai enviar para vocês tanto o certificado de participação, quanto 10 prompts para vocês já saírem daqui testando e aprimorando tudo que vocês aprenderam aqui, tá?
Então, também é muito válido lembrar que o vídeo do webinar ele vai estar disponível. Então, caso vocês queiram passar para o time de vocês ou até mesmo rever alguma informação. E a gente espera que vocês tenham gostado e não esqueçam de preencher a pesquisa, tá bom? Espero que vocês possam aplicar esse conhecimento nos seus negócios. E muito obrigada, gente. Até a próxima. Pessoal, queria então agradecer a presença de todos. Acho que espero a gente vocês tirem bastante proveito desses 50 minutos aí dedicados a novos conhecimentos. Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, vai mudar muito a nossa vida. Acho fundamental a gente estar fazendo uso disso aí, saindo na frente, conhecendo essas tecnologias para que a gente possa ter maior produtividade. E estamos aqui à disposição de vocês. O Igor vai continuar mais um tempinho aí, tirando as dúvidas do pessoal. A gente está aí, o nosso contato comercial está aí na tela. Quem quiser estender mais algumas perguntas, fique à vontade para mandar para esse e-mail aí. A gente se compromete a devolver as respostas. E quem ainda não usa o Workspace, tem interesse em utilizar, novamente, o e-mail comercial está à disposição. Faça uma cotação com a gente, para a gente poder trazer para vocês essas e várias outras funcionalidades que a ferramenta disponibiliza aí no dia a dia. Então, muito obrigado, pessoal. Tenham uma excelente tarde aí para todos e bom proveito nesses novos conhecimentos. Um abraço. Obrigada, pessoal. Até mais. Não, tem que mandar um. O Igor, tá por aí? Sim, sim. Respondendo a pergunta do... Pessoal, pode falar, Denise. Não, só respondendo a pergunta do Gustavo aí, da New Mind. Gustavo, essa extensão ela se aplica para contas @Gmail e para contas corporativas também, tá? Mas a gente tem melhores resultados com as contas corporativas. Vinícius, fica à vontade para responder outras perguntas também. Tranquilo, Geraldo. O link a Amanda enviou aí, tá, gente? Para, por favor, vocês fazerem a avaliação e a gente encaminhar para vocês os prompts para vocês utilizarem depois, tá bom? E o certificado também. Gustavo, a versão paga é a versão 4.0. Identificar na hora de estar fazendo o login para utilizar a versão 3.5, tá? A versão 4.0 ela ainda é beta pela desenvolvedora, então por isso que ela está fazendo essa cobrança. Então a 3.5 foi a que eu utilizei aqui na demonstração, ela é gratuita para todas as pessoas. Respondendo à pergunta da Carla, a gente atende a partir de qualquer número de contas, tá? Mesmo se você for um profissional liberal e tiver necessidade de só uma conta de e-mail, a gente já atende você sim.